Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Primeiramente, saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Estou feliz por mais um domingo, culto da família, né? Onde nós reunimos para louvar, para adorar a Deus, para pedir a bênção, né, da semana, porque o domingo é constituído o primeiro dia da semana, né? Primeiro dia que se inicia a semana. Então, é o dia que nós servimos, adoramos e prestamos um culto de adoração ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém. Peço que os irmãos abrem a sua Bíblia comigo, capítulo 19 de 1 Reis. Glória a Deus. Eu estava meditando na palavra, no Evangelho de São Lucas, mas durante o percurso da leitura, Deus mudou o termo da leitura para 19 de 1 Reis. Então, vamos meditar com a igreja, né, essa noite. Eu tenho certeza que Deus já começou a confirmar, né, o texto que a pastora leu aqui, a palavra que a pastora falou, agora finalizando aqui a mensagem dela, ela falou quase concernente o texto que eu vou estar lendo aqui. Capítulo 19, versículo 1 diz o seguinte: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um dos deles. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berzebá, e que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou-lhe, disse-lhe: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre a brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar. E o anjo do Senhor tocou a segunda vez, e disse: Levanta e come, porque muito comprido te será o teu caminho. Amém? Amém. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é fiel e ela conta as vitórias do homem de Deus e conta também os fracassos que acontecem ao caminhar da pessoa que serve a Deus. E não foi assim diferente, né, no tempo dos profetas. A palavra de Deus nos diz sobre o profeta Elias, a qual acabamos de ler. Se a gente pegarmos o capítulo 17 e 18, você vai ver ali, né, a luta de Elias contra o reinado de Acabe e de Jezabel. A palavra de Deus nos diz que quando Acabe assumiu o poder de Israel, ele virou totalmente o reinado
daquele país em torno daqueles deuses do paganismo. E o povo começou a pecar, começou a se prostituir. E a palavra de Deus nos diz que o mundo, o país de Israel estava em decadência naquele mundo de perversidade. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta Elias, ele batia de frente contra o rei. E certa feita ele falou para o rei, dizendo, segundo a minha palavra, eu profetizo, durante 3 anos e meio não choverá sobre a face da terra, e nem cairá orvalho sobre a face da terra. E a palavra de Deus nos diz que ele profetizou contra o rei de Acabe, e Deus cumpriu a palavra do profeta. E a palavra do Senhor nos diz que o profeta, ele se escondeu da rainha Jezabel, porque a rainha Jezabel começou a perseguir os profetas, e começou a matar os profetas de Deus. E Elias, ela queria a morte de Elias, mas Elias estava escondido. E a palavra do Senhor nos diz que certo tempo, que já finalizava os 3 anos e meio daquela fome, daquela situação difícil que Israel estava vivendo, Deus mandou que Elias voltasse, e Elias voltou, para ter com Acabe. E aí, Elias falando com Acabe, Elias subiu ao Monte Carmelo, juntamente com Acabe, e juntamente com seu servo, e realizou uma oração a Deus, para que Deus mandasse chuva. E Deus ouviu a oração do seu servo, e deu a visão ao seu moço, para que Acabe pegasse a sua carruagem e voltasse para seu palácio, porque Deus ia mandar abundante chuva, e Deus cumpriu naquele termo, o que ia acontecer. Deus mandou chuva sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que naquela situação difícil, naquela fome que o rei de Israel estava vivendo, era para Acabe e Jezabel ficar agradecido pela chuva que tinha caído, As plantações iam voltar novamente, A colheita ia voltar novamente. As pastagens dos jumentos, das mulas, das ovelhas iam voltar novamente. Mas, mesmo assim, eles não agradeceram a Deus por isso. Eles continuaram nas suas idolatrias. E ali estava Elias, triste, aborrecido, porque o povo era um povo ingrato diante de Deus. O povo estava vivendo aquela ingratidão. Até mesmo o povo que Deus havia dado a lei estava sendo ingrato, estava indo após os deuses do paganismo. Mas Deus confrontou Elias novamente. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias, ele propôs um desafio com os profetas de Abaal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: até quando razoar em vosso coração? Se Baal é Deus, segui-os. Mas se o Senhor é Deus, por que você não segue a Deus? Você não segue a Deus. Eles estavam com o coração endurecido. Aí Elias propôs esse desafio com o rei Acabe, para subir os 400 profetas no monte, juntamente com ele e o povo de Israel, para fazer um sacrifício a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias disse àqueles 450 profetas de Baal, o Deus que respondeu com fogo, isso será Deus verdadeiro. E o povo disse amém. Então a palavra nos diz que ali os profetas de Baal pegaram para eles os bezerros, e Elias também pegou um bezerro, e fizeram um altar, e ali colocaram o bezerro, da maneira que o Senhor tinha os falado, e a palavra de Deus nos diz que os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e de Aserá,
começou a fazer o seu pedido ali, desde a manhã, e foi prolongando até ao meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos disse que não havia espírito algum, não havia nenhuma manifestação ali, e o povo começou ali a clamar, e Elias começou a zombar daquele povo, dizendo: Baal é um Deus, por acaso ele saiu a viajar, então clame mais alto, para que ele volte e vos atende. E a palavra de Deus nos diz que as horas foi se passando, e aquele povo começou a fazer oferenda de libação, e começou a se cortar e derramar sangue sobre os altares, sobre aquele sacrifício, e clamando a Baal para que Baal respondesse. Mas ali não houve nenhum espírito, nenhuma manifestação, porque Baal jamais pode atender o seu povo, os seus profetas. E a palavra de Deus nos diz que chegou aproximadamente ao meio-dia, e o povo ali estava cansado, o povo estava deslacerado, de clamar em favor daquele Deus morto que estava ali. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ali Elias se manifestou e disse para ele: agora já basta, agora eu vou fazer aquilo que tenho proposto, a segunda parte do sacrifício. E a palavra de Deus nos disse que ali Elias mandou que reedificasse o altar do Senhor. E ali a palavra de Deus nos diz que ele arrumou 12 pedras, segundo o significado dos 12 estados de Israel, e colocou ali, fez e amontou o altar do Senhor, colocou a lenha sobre o altar. E a palavra de Deus nos disse que Elias mandou que fizesse um remo em volta do altar e colocasse água sobre aquele remo, e disse mais, e pediu que eles molhasse também o holocausto, molhasse também a lenha. E a palavra de Deus nos diz que ele derramou cântaros de água durante a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, que a água encheu o remo daquele altar e estava molhado aquele altar. E a palavra de Deus nos diz que Elias ali se prostrou diante daquele sacrifício e orou a Deus e pediu para Deus que mandasse fogo. E a palavra do Senhor nos diz que a palavra ainda estava na boca do profeta, quando Deus enviou fogo sobre aquele altar e queimou aquele altar, queimou a lenha, queimou o sacrifício, queimou as pedras e lambeu a água que estava no rio. E o povo ali clamava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi a maior vitória que Deus deu para o profeta e para o povo de Israel naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Elias, cumprindo a ordem de Deus, mediante as leis dadas por Moisés, ali Elias mandou que o povo se apoderasse daqueles 450 profetas de Baal e pegasse um por um daquele povo e descesse ao ribeiro e ali matasse aqueles homens, matasse aqueles profetas de Baal. E ali todos aqueles profetas foram mortos ali. E o povo contemplou tudo aquele acontecimento que Deus tinha feito, que Deus tinha mandado. E terminando de fazer aquilo que Deus tinha feito, o povo voltou para casa. Elias voltou para o seu aposento
e Acabe voltou para o seu palácio real. E a palavra de Deus nos diz aqui, a qual nós acabamos de ler, que Acabe contou a Jezabel todo o acontecimento que tinha acontecido. Aí Jezabel ficou irada e revoltada. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus no versículo 2, Jezabel mandou ali um mensageiro a Elias e disse-lhe assim: me faça os Deus e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a sua vida como a um dos deles. Então ali Jezabel fazia uma ameaça de morte para Elias. Eu quero dizer para você, aquele homem que orou e Deus enviou fogo do céu, aquele homem que mandou o povo descer ao ribeiro e matar 450 profetas de Baal, agora ele estava ali sofrendo a ameaça de Jezabel. E sabe o que aconteceu? Ele foge daquela mulher. Ele foge. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que ele e seu moço, ele vai para Berseba, que é de Israel. E de Berseba, ele pega o caminho do deserto e vai se esconder daquela mulher. Quero dizer a você, a palavra de Deus, ela é poderosa ao nosso coração. E Deus agindo em nossas vidas, o que pode impedir? Nada pode impedir. Mas quando nós recebemos a afronta de alguma pessoa e nós não despertamos nosso coração para buscar a Deus, aí nós vem o abatimento e muitas das vezes nós ficamos frustrados diante da situação. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias. E a palavra de Deus nos diz que Elias foi para esse lugar, para esse deserto, e chegando embaixo daquele pé de zimbro, a caminho de um dia, aí ele estava cansado. E a palavra de Deus nos diz que ali se deitou debaixo daquele pé de zimbro e dormiu. Ele estava cansado, ele estava estressado, e muito cansado, ele falou ao Senhor: Senhor, basta, eu não sou diferente de meu pai, eu não sou diferente da minha mãe, eu não sou diferente do povo que morreram perseguido pela Jezabel. Senhor, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver esta vida. Mas eu quero dizer para você que mesmo no momento difícil que muitas vezes nós passamos, a situação nos aperta, nós chegamos até mesmo a almejar a morte, mas mesmo assim Deus tem plano para as nossas vidas. Deus nos socorre no momento mais difícil que nós vivemos sobre a terra. Nós passamos por um momento difícil, mas Deus ainda tem plano na nossa vida. E Deus é poderoso para cuidar de nós naquele momento mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele profeta, ele caminhou da sua casa até Berseba, e depois foi a caminho ao deserto, e mais um dia, ali ele se encontrava cansado, ele encontrava exausto da caminhada. Louvado seja Deus. E ali ele estava pedindo a morte, porque ele estava desanimado, porque tinha feito tudo. Deus tinha colocado nas mãos dele aquele ministério de realizar aqueles milagres, e o povo de Israel tinha visto tudo o acontecimento, mas o povo de Israel não tinha despertado para se juntar a ele, para invocar a Deus. Cada um foi para a sua casa e não deu atenção, mas pelo milagre que Deus tinha realizado por intermédio de Elias. Louvado seja Deus. Então ali estava Elias, aflito, pedindo a morte.
Mas Deus de maneira alguma desamparou o teu servo. A palavra do Senhor nos diz que Elias ali dormia, né, tranquilamente, estava muito aflito, mas Deus estava ali vigiando, estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Elias estava dormindo debaixo do pé de zimbro, quando um anjo despertou ele, né, e disse: levanta, come. Ele levantou, comeu. Ele viu que estava ali o alimento, né? A palavra de Deus nos diz que tinha um pão ali, né, assado para ele. O anjo tinha ali preparado um pão assado para ele, e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou novamente e dormiu. Louvado seja o nome do Senhor. E passado certo tempo, o anjo desperta Elias de novo, toca Elias e diz para ele: levanta, come, bebe, porque muito distante é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E Elias levantou e olhou a sua cabeceira, tornou ver ali pão assado e um jarro de água. E a palavra de Deus nos diz que ali ele comeu, ele bebeu, e ali se pôs a caminhada. E a palavra de Deus nos diz que ele foi até o monte de Deus, o Monte Horebe. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: ele chegou àquele Monte Horebe, e ele entrou na caverna, e ali passou a noite. E a palavra do Senhor nos diz que Elias estava ainda sofrendo com aquela angústia de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer a você, mesmo o homem passando por toda essa situação, Deus não deixou de cuidar do seu servo. Deus não deixou de cuidar do seu profeta. Deus guiou os passos dele pelo deserto, livrando dos animais perigosos, livrando da serpente, livrando dos bichos peçonhentos que tinha por ali. Deus guardou o teu servo. E a palavra do Senhor nos diz que Elias ali entrou naquela caverna, e Deus veio e falou com Elias. Ali já não era mais o anjo despertando ele, dando sustento a ele, era o próprio Deus. A voz de Deus falou com Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: o que faz aqui, Elias? Deus não havia enviado Elias para aquele lugar, mas Deus havia guiado Elias até aquele lugar guardado, porque Deus, Ele obedece muitas das vezes o livre-arbítrio do homem. Muitas das vezes o homem pode ficar na situação difícil e sair caminhando sem rumo, né, por onde quer que seja, mas poderoso é Deus para guardar o homem por onde ele passar, por onde pisar as plantas dos seus pés. E Deus estava guardando ele. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, quando Ele quer falar com o homem, Ele tira o homem da caverna para falar com Elias, com o seu servo. A palavra de Deus nos diz que Deus falou com Elias na caverna, e Elias saiu da caverna. E quando Elias saía a boca da caverna, ali ele começava a ver ali as tempestades, né, fora da caverna. E ali Elias via passar aquelas tempestades, aquele vento, né? E a palavra de Deus diz que ele via aquela tempestade, mas não via Deus naquela tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele via trovoada, via vento, via fogo, mas Deus não estava naquela tempestade, né? Eu quero dizer, muitas das vezes Deus manda os ventos
para nós. Deus envia as tempestades para nós. Mas Deus ali está sustentando você diante daquelas tempestades. E ali Ele está provando a sua fé. E Deus estava provando a fé do seu servo. E em nossos dias não é diferente. Deus manda as tempestades, mas Deus está contigo. Ele está provando a sua fé. E a palavra de Deus nos diz que passando aquelas tempestades, Elias ouviu uma voz mansa e suave vindo para ele, dizendo: o que faz aqui, Elias? Aí ele viu que era Deus mesmo que estava vindo após aquelas tempestades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, o momento é de fraqueza, o momento é de dificuldade, mas é no momento de fraqueza é que Deus nos renova nossas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo São Paulo, certa feita, ele disse, quando eu penso que estou fraco, e aí que sou forte, porque o Espírito de Deus, Ele aperfeiçoa sobre as nossas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus fala com Elias ali na caverna, E muitas das vezes Elias, temeroso que Deus iria fazer com ele, mas Deus ainda amplia o ministério de Elias. Pastor? Muitas das vezes as lutas são difíceis, mas Deus não diminui o nosso serviço, não. Deus amplia o nosso ministério. Deus, Ele amplia o ministério do teu servo. Elias, ele não correspondia ao povo de Israel, não era ele que dominava, não era ele que exercia ali os termos proféticos sobre a nação de Israel, mas ali Deus fala para Elias: agora você desce a Síria e unge Israel como rei. Deus enviava o seu servo para uma nação que não era justamente a nação do povo de Deus, era uma nação vizinha, mas Deus queria que acontecesse um confronto com aquele reinado de Acabe. Então Deus envia Elias lá, vai lá, unge Azael a rei, e você vai voltar para o caminho deserto, vai ungir Azael, depois você vem para Israel, você unge Jeú também a rei de Israel, e você vai ungir também Eliseu em seu lugar de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus queria trabalhar por meio de Azael e por meio de Jeú, e estabelecendo ali o reinado de Israel também por meio do ministério do profeta Eliseu, que seria ungido por profeta Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Elias, ele foi obediente à voz do Senhor, e aí ele voltou feliz, porque eu quero dizer a você, a luta é difícil, o vale é grande, o deserto é imenso, mas quando o Senhor Jesus fala ao coração do seu servo, aquele medo passa, aquela angústia vai embora, e a coragem, o poder sobrenatural entra de volta ao coração do seu servo, e ele se torna encorajado para fazer a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, muitas das vezes as lutas desse ano 2023 foi difícil. Você passou pelo vale, você passou pelo deserto, mas hoje Deus está falando com você por intermédio da tua palavra, que Deus vai ampliar o seu ministério a partir do dia 1º do ano 2024, e você será uma bênção. Você não vai morrer não,
Muitas das vezes você está falando, Senhor, mas eu estou fraco, eu estou com dificuldade, né? A minha idade é bastante, né? Mas o Senhor diz para você, eu não vou ampliar o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala com você nesta noite. O Senhor fala com os pastores desta noite. O Senhor ainda vai ampliar o vosso ministério em 2024 e você será uma bênção. Depois o Senhor irá fazer algo sobre a vida de vocês, né? O Senhor pode até mesmo vos recolher, mas Deus já tem algo para fazer com esta igreja, com esses pastores dessa igreja ainda em 2024. E a bênção será grande sobre esse ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma palavra que o Senhor está dispensando da sua parte por meu intermédio nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E o ministério dos teus servos será retribuído com bênção, né? Porque o Senhor é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz: com o ministério de Elias, ele contribuiu com o ministério de Eliseu, e ali a obra de Deus continuou na face da terra. E aqueles países de Israel que estavam envolvidos em idolatria, né? Deus colocou um fim naquela situação de idolatria feita por Acabe, porque por causa da desobediência de Acabe, por causa de Acabe ser um rei mau, e por causa dele trazer a idolatria por intermédio de Jezabel a Israel, ali o Senhor convocou a Síria, convocou os outros políticos daquele país, né, para guerrear, né, contra aquele reinado. E a palavra de Deus nos diz que ali os filhos daquele rei foram todos mortos pela espada de Azael, pela espada de Esaú, pela espada de Jeú e pela espada também de Eliseu. Ali Deus fez aquela obra ali, fez a limpeza daquele reinado de idolatria ali, e a obra de Deus foi grande por intermédio da vida de Elias, e Deus abençoou grandemente o ministério de Elias, e foi consolidado a obra de Deus sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que aqui também não é diferente com esta igreja. Deus irá consolidar o ministério dos nossos pastores nessa igreja durante esse ano, e Deus vai dar grande vitória ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que a situação é difícil. Elias passou por um momento difícil, momentos de angústia, mas depois Deus consolidou com a grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Deus é poderoso para nos dar vitória. Deus é aquele que leva nós ao vale para poder que nós aprenda, para nos ensinar, para nós poder crescer na vida, porque a vida não é um mar de rosa. A vida tem os seus momentos bons, mas tem os seus momentos difíceis também. Mas nós temos que saber de uma coisa, que conosco está o Senhor para conosco, e Ele nos dará vitória, porque Ele deu vitória aos seus servos. Todos os profetas, desde Gênesis até ao Evangelho de Mateus, e desde o Evangelho de Mateus até Apocalipse, Deus confrontou os homens, Deus deu vitória ao seu servo, Deus usou o seu servo, e não é diferente conosco, porque Ele deixou conosco também a tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos edifica, a tua palavra que nos dá aprendizagem em todos os tempos. E
nos deixou também o Consolador, que é o Espírito Santo da verdade, que ficará conosco até o dia que a igreja será arrebatada da terra e nós iremos descansar com Ele ali, juntamente com Ele, nas bodas do Cordeiro, e estaremos ali com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós teremos que estar diante do Senhor sempre agradecendo o Senhor. Passamos por luta sim, mas passamos com Jesus no nosso coração. Sabemos que Ele é aquele que nos dá vitória. Muitas das vezes Ele não nos livra das lutas, mas é Ele que entra conosco nas lutas, nos dá vitória. É Ele que nos livra, muitas das vezes, dentro da fornalha, porque Ele é fiel para com o teu servo, Ele é fiel para com o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele nos dará grande vitória ainda este ano, porque Ele prometeu estar conosco. Mas não vamos desanimar, vamos ficar na presença do Senhor, porque sabemos que com Ele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que a igreja se coloque em pé neste momento. Vamos estar pedindo ao Senhor nesta noite, assim como o profeta Elias pediu ali revigoração no Monte Santo de Deus ali. Assim, nós estamos no monte de Deus, que é a casa do Senhor, e vamos pedir a Deus que Ele esteja conosco, que Ele venha nos orientar o que nós iremos fazer, durante esse fim de ano, durante também o ano que nós vamos iniciar, daqui a poucos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, Pai. Te glorificamos, Senhor, por intermédio do Seu santo nome, Jesus. Deus, estamos com os Teus servos, Senhor, com a Tua igreja, Pai. Eu quero, Senhor, orar, entregar a Tua igreja nas Suas mãos, entregar os nossos pastores, entregar também, Senhor, os nossos filhos, nossas crianças, Senhor, Pai, nas Suas mãos. Segura firme, Senhor. Ó Senhor, eu sei que o Senhor tem para nós ainda, Senhor Jesus, obras da Tua parte a ser feitas, Senhor, assim como o Senhor tinha com o profeta Elias, Pai. Senhor, sustenta, Senhor, as nossas vidas nas Suas mãos e nos dá vitória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, entregamos nossas vidas em Suas mãos e dá vitória, Senhor, a cada um que aqui está, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, nós Te exaltamos o Teu nome, nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome. Nosso Senhor Jesus Cristo, vamos colocar as nossas mãos lá para cima, para receber, para segurar as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos digam juntos. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo eu posso. Aquele que me fortalece. Perante Deus, Ele me dará. mas graças a Deus que nos deu a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor é nosso pastor, E nada nos nos salvará. faltará. Eu creio. Olha, no lugar que cada um está, vamos nos cumprimentar com a paz. Deus te A abençoe. paz. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Cante.